Fala pessoal, tudo bom? Gabriel Alarcon aqui na área mais uma vez com vocês. Isso mesmo, galera, o canal que mais cresce no YouTube com relação a fluxo digital, seja odontologia ou seja protética, né? Pessoal, estou muito feliz, né? Basicamente a gente está conseguindo evoluir bastante agora nesses nesses últimos dias. A visualização está ficando bem legal, então por isso, pessoal, já curte esse vídeo aqui, tá? Já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações aqui, tá, pessoal? Que isso ajuda demais o canal, porque, pessoal, gravar vídeo, editar, dá bastante trabalho. Isso só enaltece pra gente, né, saber esse feedback que o pessoal tá comentando, tá falando. Se você tem alguma dúvida, pode estar comentando, pode estar perguntando, pode estar chamando em inbox, que a gente vai ficar feliz em ajudar vocês, tá, pessoal? Então, bora, depois da vinheta, bora pro vídeo. Pessoal, vamos lá então. Basicamente, o que a gente vai falar hoje com vocês? Finalmente, a gente vai falar sobre implantes do tipo Straumann. Galera, aí o bicho é mais lá embaixo ainda, é mais difícil ainda. Mas, pessoal, para mim sempre foi muito fácil trabalhar com implantes, né? Então, basicamente, eu não tô falando que fácil no começo, obviamente não é, mas depois que você pega, né, o time, você começa a trabalhar com os catálogos, você trabalhar basicamente com cada componente, você vai saber basicamente como proceder, tá, pessoal? Vamos lá então, sem mais delongas. Primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal. Primeira coisa, vou baixar aqui. Primeira coisa, a gente precisa baixar esses carinhas aqui. No site deles é só digitar bibliotecas CAD/CAM Straumann. Você só precisa saber qual a versão, né? Aqui basicamente, que nem a gente conversou, isso aqui é para TreeShape, e aqui eu vou por Exocad, por exemplo. Ela vai fazer uma atualização, tá? Ela atualizando, ela só vai me jogar arquivos para Exocad. Lembrando, pessoal, que a Exocad ela tem alguns parceiros para fora na Europa, por exemplo, que é o Medetinka. Medetinka é uma empresa que resolve os problemas da Straumann com relação como se fosse uma singular. Então, por isso que tomem cuidados na hora de você pegar esses arquivos de Medetinka. Medetinka é a nível internacional. Então, se a gente for um pouquinho mais para trás aqui, você vai ver que basicamente ele vai te dando já, né? Por exemplo, ele tem Titanium Base ASC, é de outra coisa, não tem nada a ver com Straumann. Aqui, basicamente, quando tiver o nome Straumann, tá vendo? Ó? Aqui basicamente você tem algumas atualizações, ó. Straumann Model Analysis Local Print Exocad 5.0, e não quer dizer, essa aqui é a versão, a última versão que foi feita, tá, pessoal? E aí a gente tem o Straumann Custom Centralizado Milling, que é o 3.1, depois para centralização da fresagem, depois a gente tem para barras e local de máquina, que seria o 3.2, tá? É só fazer o download e basicamente fica bem legal, tá vendo? Esse Straumann Group Work Parameters, que são basicamente para parametrização da central deles de fresagem, você manda para eles no caso, tá? Então bora lá. Segundo passo, depois que você instalou, lembrando que eu tenho um vídeo aqui, tá? Aqui em algum lugar vou estar colocando como você instala suas bibliotecas quando você descarrega, né? Você tem o implantes e tem o de análogos. Você vai instalar no de implantes, né? E depois no Model Creator implantes os análogos, tá? Depois disso, pessoal, temos aqui o site da Straumann, beleza, bem bacana. São empresas bem grandes aí no mercado, tá? E aí, pessoal, eu quero que vocês entendam de uma vez por todas a diferença de análogo de gesso e análogo digital. Porque assim, o que acontece? É muito comum quando você está começando no digital de confundir os análogos. Análogo de gesso, ela vai ter um nível de retenção para que o gesso entre na sua cavidade, para que ele trave e não haja movimento. Já na parte do digital, ele precisa ter uma face apenas para fazer o crack do modelo para que ele fique íntegro, e depois você pode reutilizar esse análogo, assim como em vez da gente quebrar
como a gente faz no modelo de gesso, a gente só precisa espetar ele e ele pula fora. Então aqui, ó, aqui a gente tem um análogo do tipo RN. E basicamente, pessoal, vocês podem ver que ele tem um cortezinho aqui. Então isso aqui é análogo para gesso, tá? Assim como esse, tá? Mesma coisa. E aqui, pessoal, olha só isso aqui, ó. Ele é do tipo RB. E aqui, ó, você vê que ele é uma ponta onde ele tem uma face reta, basicamente, e é onde que ele vai fazer basicamente o assentamento no seu modelo de gesso. Tá bom, pessoal? Então, uma vez entendido, né, a diferença de análogo digital com análogo analógico, a gente vai verter agora pro PDF. Vamos lá pro PDF. A gente precisa baixar os PDFs, né? Ó, vem aqui, baixei, coloco catálogo, Straumann. Pessoal, por que eu preciso? Eu preciso entender como é que funciona, né, cada parte. Aqui eu tenho os análogos, eu tenho os escambores, eu tenho os análogos aqui, né, respectivamente com seus códigos, né, e aí ele tem basicamente tudo mais um pouco com relação ao componente, qual que é o link, qual é o transfer de moldagem. A gente precisa, as UCLAs, né, no caso, né, UCLA de trabalho para provisório, os links com o UCLA em cobalto cromo, né? Lembrando que a Straumann, ela tem uma linha em cerâmica direta, tá, pessoal? Ela tem implantes com implantes dentários a nível de zircônia. Então, às vezes pode ser que apareça para você já com a linha de zircônia e você precisa selecionar a parte de zircônia direta, que aí ele vai ser só cimentado. Eu tô passando aqui só para vocês verem, né? Basicamente cada abinha aqui, ó, ele tá falando do tipo RN, né? Regular neck, né? São siglas. Aqui temos o pilar, temos o parafuso de transfer, basicamente aqui o seu corpo de escaneamento e mais o seu análogo digital, tá vendo, ó? Então tudo tem um porquê aqui dentro e os parafusos. Lembrando que o sistema Straumann ele é diferenciado dos demais por a seguinte questão, começando pela sua chave. A sua chave, ela é única, né? Ela é do tipo estrelinha, que só ela tem, e se você perder, você vai ter que comprar outro, infelizmente, tá, pessoal? Ela não é do tipo universal, onde que a chave, basicamente, ela é quadrada e você consegue colocar em todos os implantes. Não, é só chave Straumann, é para chave Straumann, tá, pessoal? Então, vamos lá. Olha só esse casinho, múltiplos, né? Múltiplos dentes, múltiplos implantes, ó. Eu vou tirar aqui o meu M e eu vou deixar só apenas os T-bases. Olha só que bacana, ó. E olha só como são esses T-bases, né? Eu preciso saber como é que é o formato, né, deles, ó. Basicamente eles têm 4 encaixes aqui onde a prótese ela vai assentar para a gente poder cimentar. E olha só o acabamento disso aqui, galera, ó, tá com o símbolo da Straumann aqui, ó. Ela tem essa cinta aqui, né, essa cinta aqui de altura, que a gente precisa entender realmente. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, pessoal, porque para explicar Straumann não é fácil não, tá? Então, basicamente aqui, ó, ela tem essa curvatura que é muito difícil de você reproduzir, tá? Essa outra já tem um formato totalmente diferente, olha só. Ela é rotacional, depois ela tem um sextavado aqui, depois ela é rotacional ainda, e depois ela vira tipo um mini pilar aqui por cima, né? Olha só isso aqui. Então, assim, são componentes que a gente já precisa saber, né? Assim como o bone level, ele é mais fino ainda, tal, tudo, mas e aí? O que eu vou fazer? O dentista ele te manda isso via digital e você já precisa dominar tudo isso? Sim, você já precisa dominar tudo isso e mais um pouco. Porém, entretanto, todavia, tem dentistas extremamente capacitados em que eles te mandam toda a informação do que ele quer. Ele já mediu a gengiva, ele já mediu tudo, ele já te manda até a altura, ó. Eu quero basicamente com 2 milímetros de altura e com a altura do link em 5,5. Nós vamos entender a diferença disso e nós, no caso que estamos desenhando, precisamos ver que que esse link ele não toque no antagonista. Eu vou estar tirando o canal, ó, tá vendo, ó? Se eu colocar aqui 5,5, ela vai estar tocando e aí não vai ficar legal a nossa prótese, tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal, ó? Eu vou já apagar isso aqui, ó, modo expert, apagar partes construídas, vou dar OK
E o que eu vou fazer, pessoal? Aqui notem que já mudou o análogo, né? Tinha um análogo diferente, mas vamos lá, ó. Vamos nessa detecção aqui, ó, que eu quero explicar aqui para vocês. Eu vou detectar já, como se eu estivesse selecionando o componente aqui já. E aqui, basicamente, ó, eu tenho essa variable-base summer versão. O que diferencia de um do outro, né? É basicamente na hora de você escolher para fazer o modelo. Se você escolher o local milling, ela não vai ter basicamente o análogo, né? E o outro vai ter um análogo para você poder fazer, tá? Então, basicamente, ele é do tipo WN, né? Wide neck. E aqui o raio dela é de 7.0, então ela é bem grossa, como vocês viram. E a altura do link aqui, ó, que seria a H, ela é 4.5. Por quê? Porque se eu selecionar aqui, esse antagonista e eu colocar aqui 6,5 de altura, olha só o que acontece. Eu vou estar tirando aqui o localizador e olha só, ele vai estar tocando basicamente no antagonista aqui. Então, de forma nenhuma eu posso pôr um componente nessa altura. Lembrando que essa altura já é definida do componente, tá? Ó, vou botar por 4, vou tirar o localizador e sim, aí sim procede de eu ter um processo onde eu tenho um espaço e onde eu tenha preservado essa parte da fabricação do nosso dente, tá? Vou cancelar aqui e vou pro próximo. Vamos lá pro próximo. Lembrando que aqui não temos alturas de link, tá? Aqui quando o componente ele já está subgengival, né? A gente consegue ver através do implante. Ele é do tipo RC, tá? Regular Crossfit, tá? E aqui ele é do diâmetro 4.5, tá? Aqui a altura, né, do link eu tenho, se eu for o 3.5 com a altura de 2 da cinta, né? Ó, o que eu quero dizer com isso? Nós aqui precisamos nos preocupar que não foi possível fazer um perfil de emergência. Quando não tem um perfil de emergência, quanto mais perto da gengiva fica melhor para o paciente, que aí ele não sofre tanto. Então a melhor altura que a gente percebeu de fazer essa prótese aqui seria na altura de 2, GH quer dizer altura. A altura da cinta vai ser de 2, tá? Com, no caso, a altura do link, ó, lembrando que a altura do raio aqui do perfil de emergência vai ser de 2 e a altura do link, em vez de ser aquela baixinha que a gente escolheu aqui de 3.5, a gente vai escolher de 5.5. Por quê? Porque olha o tanto que falta para eu chegar no contato do antagonista, né? Então por isso que foi selecionado o componente do raio 4.5. A altura da cinta do link, do link seria de 5.5 e a altura da cinta do cone morse dele aqui do tipo RC vai ser de 2 milímetros, tá? Então basicamente eu vou cancelar aqui, vamos para o próximo, ó, a gente vai ter aqui basicamente mais uma altura aqui. Mesma altura, 4.5 GH, GH de 2 milímetros. Notem que aqui ela sai um pouquinho aqui, ela já está no limite, porém foi escolha total do nosso dentista, tá? Basicamente, tá? Mesma coisa aqui, ó. Essa aqui já é um pouquinho diferente, porque eu acredito que seja a nível, vamos ver do que se trata. E aqui já muda um pouquinho a figura, porque são processos no nível anterior e inferior, tá? Então esse componente ele precisa ser mais fino, né? Até por conta da estrutura óssea aqui a gente não tem tanto espaço. A gente tem no caso NC, que seria um narrow crossfit, né? Basicamente do raio de 3.9, a altura do link, ó, se eu comparar com o dente vizinho, ó, ele é 5.5, o maior que a gente consegue fazer, e altura de 2, onde eu tenho um parâmetro gengival abaixo de 2 milímetros, que é o indicado pelo fabricante, tá? E beleza, ó. E aqui provavelmente aqui já deve ser os mesmos implantes, tá? Eu não vou me atentar tanto, isso que deve ser do tipo RC, exatamente, RC
altura, mesma altura, 5,5, porém, olha só, a gente troca a altura para 1 milímetro, não dava para usar de 2. Vocês estão vendo que a gente precisa estar sempre jogando o nivelamento melhor da prótese em relação ao que foi feita a cirurgia de implante com a restauração óssea do implante a nível gengival, onde a gente precisa sempre estar colocando o paciente em primeiro lugar para que ele não sofra tanto, tá? Então, essa solução aqui de altura é primordial para que a gente possa estar solucionando esse tipo de caso, tá? Vamos para essa aqui agora, ó. Detecção. E beleza, ó. Aqui a gente usou uma altura de 1 também, tá? Então, basicamente, a gente tem esse tipo de soluções Straumann, tá? Eu quero que vocês notem, tá, que a gente fez o modelo aqui já também, ó. E eu quero que vocês notem, olha só, que legal. Aqui a gente tem esses implantes a nível de cirurgia, eles não são análogos digitais, tá? Eles de forma nenhuma fazem partes dessa, é só para a gente poder ter uma visualização do que está em boca, tá? Não é real isso aqui, porque a gente não tem a altura certa nem nada. Porém, a gente tem a altura certa do análogo digital, ó. Todo análogo digital do tipo Straumann, ele vai ser nesse formato. Ele é redondo em cima, ele vai ter 3 quebramentos de chanfre, né? Ó, basicamente 1, 2, 3, tá vendo? São 3. Por quê? Porque ele precisa travar. Quem dá esse travamento é esse chanfre aqui. E aqui por dentro, ó, ele já começa a funilar como se fosse formato de uma agulha. Por isso que o modelo fica alto, né? Não tem como a gente não fazer o modelo não alto, ó. Aqui ele sai, de forma nenhuma ele pode estar tampado aqui, pessoal. Então, basicamente, a gente vai fazer dessa maneira aqui. Então, pessoal, a gente precisa se atentar, né, a esse tipo de trabalho, em que a gente precisa saber basicamente como restaurar esse tipo de trabalho, tá? Então, por exemplo, ó, se eu vier aqui no modo expert, apagar aqui as partes construídas, que seria o meu análogo, e eu aqui apagar peças unidas, e eu vir aqui em detecção, ele é do tipo SC, olha só como vai mudando as nomenclaturas, tá? Small crossfit, ou seja, o implante menor que eu tenho, né? Porque small quer dizer menos, né? Menor. Então aqui ele é do tipo 33 por 4.3, né? Basicamente, ou seja, basicamente ele tem um tipo de algum unhão aqui, né? E aqui a altura que eu quero, se é de 1, se é de 2 ou se é de 3, basicamente, ó, tá vendo, ó? Aqui eu não optei pelo 334.3 por... aqui as nomenclaturas são as mesmas, tá vendo? A única coisa que muda basicamente aqui é a altura da cinta, né? Então basicamente eu optei por ela ficar um pouquinho mais escondida, porque quando é a área anterior, pessoal, o nosso medo basicamente é que essa gengiva ela esteja uma retraída. Então por ela retrair é mais fácil eu ter basicamente essa preocupação em que se ela retrair, eu ainda tenho uma cinta em cerâmica, e mesmo que ela retraia, não vai aparecer esse componente metálico, ó. O problema é que se eu selecionar esse componente metálico muito acima, ó, tá vendo, ó? Que acontece aqui? Aqui basicamente eu vou ter que basicamente refazer essa peça, é isso que a gente não quer. Eu falei besteira com relação ao munhão, tá? Que basicamente ele é só um raio menor, não é munhão, mas ela tem, né? Basicamente os munhões dela também. Então, assim, a gente precisa se preocupar basicamente a altura. Não tem como errar, pessoal, ó. Vamos lá, ó. Outra coisa que eu não tô fazendo com vocês por mais que eu tente, pessoal, vamos supor, o dentista não mandou nenhuma informação, pessoal, não tem como a gente errar, ó. Se eu botar do tipo NC, ó, vou botar, vamos botar esse 3.8 aqui, ó. Aqui, vamos subir aqui, ó.
Tá vendo que eu tô tentando encaixar a peça e a peça não encaixa, mesmo que ó, se eu der menos ela vai para baixo, ela não encaixa de jeito nenhum, ó. Ela demora muito tempo para poder encaixar, tá vendo, ó? Vou dar mais um golinho e aí ela já quando sobe ela se perde, tá vendo, ó? Vamos por um de 3,3, por exemplo, ó. Mesma coisa, tá? Então vou por um RC, por exemplo, já fica maior, ó. Ela já fica totalmente maior opa, foi mal. Eu vou ativar isso aqui só pra gente ver, ó. Ela já fica maior, não tem nem como, ó, NSC 3.9. Vou só subir, ó, ela já desce, então não tem como a gente tá RN maior ainda, ó. Já fica bem maior, então pessoal, não tem como a gente errar o escambole. A única coisa que a gente pode errar é na escolha da altura da cinta, tá? E olha só como ela já encaixa perfeitamente, né? Se a gente for seguir esse padrão, né? Se a gente for seguir, basicamente a gente já consegue matar o caso, solucionar o caso aqui, basicamente, tá? Então, pessoal, dentro dos conformes da família Strauma, eu espero que tenham entendido pelo menos uns 2-3% com relação à família Strauma, tá? Baixem o catálogo, é muito importante que vocês estejam baixando esse catálogo e assim a gente consegue ter sucesso nos trabalhos, né? Eu não estou falando para decorar o catálogo, eu estou apenas falando para vocês baixarem, vocês já têm basicamente um norte, né, ao que seguir, e basicamente daí é só um abraço, você basicamente vai ser um especialista de solução na parte Strauma, família Strauma. Então ela tem basicamente vários dentistas que amam de paixão Strauma e a gente precisa estar sempre antenado de como solucionar isso, pessoal. Então uma ótima ou uma das melhores empresas que tem no segmento de implantodontia, então a gente precisa se adequar com relação às soluções protéticas para os pacientes e para os dentistas também, tá, pessoal? Então fica aqui meu muito obrigado. Qualquer dúvida, pessoal, podem entrar em contato com a gente e basicamente seria isso, pessoal. Então se ligue para os próximos vídeos, vai ter muita coisa legal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera, e até a próxima. Valeu!